Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro meu 99119 2421, irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo um livro aqui que é Torturado por Amor a Cristo. Eu vou deixar aí na tela. A parte que nós vamos estar lendo hoje é o capítulo 4, Testemunho, parte 5. É a continuação, beleza pessoal? Vamos lá então. Como podemos atacar o comunismo espiritualmente? O sistema comunista não torna ninguém satisfeito, nem mesmo os que dele se aproveitam. Até estes tremem antes a possibilidade de alguma noite ser levado pela caminhonete da polícia secreta, porque a liderança do partido mudou. Conheci muitos líderes comunistas pessoalmente. São homens oprimidos, só Jesus pode dar-lhe paz. Ganhar os líderes comunistas para Cristo pode significar salvar o mundo de uma destruição nuclear, ou salvar a humanidade da fome. Devido ao fato de presentemente grande parte de sua receita ser aplicada na aquisição de armamentos custosos. Ganhar os líderes comunistas pode significar o fim da tensão internacional. Ganhar os líderes comunistas pode significar encher de alegria a Cristo e a seus anjos. Pode significar a vitória da igreja em todas as áreas onde os missionários trabalham com tanta dificuldade. Como Nova Guiné ou Madagascar, tudo se tornaria mais fácil se apenas os líderes comunistas fossem conquistados, porque isto daria ao cristianismo um impulso totalmente novo. Conheci pessoalmente muitos líderes comunistas convertidos. Eu mesmo, quando jovem, fui ateu militante. Ateu e comunistas convertidos amam muito a Cristo, porque pecaram muito. É necessário estratégia no trabalho missionário, do ponto de vista da salvação. Todos são iguais. Do ponto de vista de estratégia missionária, nem todos são iguais. É mais importante ganhar um homem de grande influência que poderá levar depois milhares ao conhecimento do Evangelho do que falar a um silvícola, assegurado para ele só a salvação. Por esta razão, Jesus não escolheu um lugar obscuro onde encerra o seu ministério, e sim Jerusalém, o centro espiritual do mundo. Deixa eu fazer uma crítica aqui. O que ele está falando não faz muito sentido, né? Porque para o eterno, ele não faz acepção de pessoa. E fala que quando uma alma se converte, tem uma passagem que fala que quando uma alma se converte, tem festa no céu. Então cai por terra aqui. Ele está trazendo uma ideia de que se você conseguir conquistar uma pessoa influente, um artista, uma pessoa influente, essa pessoa pode levar outras milhares de pessoas. Mas não é bem assim, né? Porque quem convence o homem do pecado e da justiça não é o homem, não é o artista, não é a autoridade, é o Espírito Santo. Entendeu? Então tem vezes que eu penso, tá vendo? A gente está lendo aqui, eu estou vendo uma falha no pensamento do autor. Por que essa falha? Ele tem esse entendimento, ele deve aprender dessa forma. Vamos lá. Por esta mesma razão, Paulo fez tanto esforço para estar em Roma. A Bíblia afirma: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, mas nós fizemos
cócegas na barriga da serpente, provocando-lhe risadas. Sua cabeça encontra-se em alguma parte entre Moscou e Pequim, não em Madagascar ou na Tunísia. O mundo comunista deve ser o mais visado pelos líderes da igreja e detentores de missões, bem como por todo crente sensato. Eu tenho uma visão diferente do autor. Eu acredito o seguinte. Um exemplo, vou pegar a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é proibido, e tem outros países que é proibido ter Bíblia. Você vai entrar nesse país com Bíblia, você vai ser condenado. Você está fazendo algo errado. Né? Se aquele país tem aquelas leis que não pode fazer, a gente tem que respeitar. Né? Agora, se por acaso algum daquele país sair, né, e vir para outro país e ouvir o Evangelho e o Eterno convencer ele, aí é outra coisa. Né? Então, já tem um pensamento um pouco diferente do autor. Vamos lá. Devemos renunciar aos trabalhos de rotina. Está escrito: maldito aquele que fazer o trabalho do Senhor relaxadamente. Um ataque frontal aos comunistas pela igreja é necessário. As guerras só podem ser vencidas pela ofensiva e nunca por estratégia de defesa. Com relação ao comunismo, a igreja até o presente não saiu da defensiva, perdendo um país após outro para ele. Isto tem de ser modificado imediatamente em toda a igreja. O Salmo afirma que Deus despedaça as barras de ferro, a cortina de ferro, e a coisa diminui para ele. A igreja primitiva trabalhou as ocultas e ilegalmente, porém triunfou. Devemos mais uma vez aprender a trabalhar desta maneira. Até que chegasse o comunismo. Nunca entendi porque tantas pessoas do Novo Testamento eram chamadas por sobrenomes. Simão, chamado Miguel, João, chamado Marcos e outros. Usamos nomes secretos em nosso trabalho, hoje, nos países comunistas. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos ficar até aqui. E aí depois a gente continua aqui, beleza? Para que não venha ficar muito longo. E eu quero dar um posicionamento aqui. Você vê que, um exemplo, quando você tem o conhecimento da história ali, é interessante. Ó. Teve momentos que o próprio Eterno impediu Paulo de pregar em determinados locais. Impediu Paulo. Né? Então é interessante as pessoas fazerem as coisas na direção do Criador, para que não venha fazer por sua própria vontade. Não, ali é um país comunista, né? E vamos entrar lá e pregar o Evangelho. Vai dar ruim, vai dar problema. Então nós temos que de fato ser direcionado pelo Eterno. Tem passagens que mostram que o Eterno Paulo foi impedido de pregar em tal local. Né? Não permitiu ir para aquele local. Né? Teve alguns outros locais que ele foi pregar, foi quase morto. Foi apedrejado, foi quase morto, né? pelo aquele local que ele passou. Então eu penso que nós devemos tomar muito cuidado. Né? O Evangelho não é para todo mundo, infelizmente. Nem todo mundo vai ser salvo. Jesus falou que a porta é estreita e são poucos que vão passar. Né? Então, essas coisas é bom a gente saber. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.